Boa noite, igreja. Máscara, álcool gel. Acho que nunca é demais falar em cuidado, em autocuidado, em cuidado com a família, cuidado do próximo. Temos vivido dias difíceis, eu creio que estejamos saindo do pior momento, mas ainda são dias de complicação, ainda dias de muito cuidado e de atenção da nossa parte, sabe? E esperamos ansiosamente o tempo em que nos reencontraremos. Algumas igrejas começaram a abrir, né, para as celebrações presenciais. Não foi ainda o caso da IFC, a gente decidiu aguardar mais um pouco e eu percebi que alguns desses atos dispuseram, né, que a igreja é uma atividade essencial. Eu não discordo disso, até eu concordo, a igreja é a atividade essencial, mas o culto de quarta-feira e o culto de domingo talvez não seja ainda. O culto no templo, não. Então, da mesma forma que a família é uma atividade essencial, creio eu, né? Juntar talvez vários membros da família para comemorar um aniversário, por exemplo, não seja essencial. Então, é tempo de ser família, embora ainda não possamos juntar vários membros da nossa família numa confraternização, né? Ainda acho que não é tempo. Então, assim, é tempo de ser igreja, embora não estejamos presencialmente reunidos. E, na verdade, no meu entendimento, não nos reunirmos presencialmente talvez seja a melhor forma de sermos igreja, porque é a maneira como cuidamos uns dos outros, como cuidamos da nossa cidade, da nossa sociedade e também cuidamos do nosso próximo. Amém. Dito isso, eu quero convidar os irmãos, né, para a mensagem de hoje, para que estejam atentos, com os ouvidos de ouvir bem abertos. Eu espero que os irmãos tenham, né, atendido o meu convite e tenham feito a leitura do capítulo 15 de Lucas, onde Jesus narra em seguida ali 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. E eu queria ler apenas os versículos iniciais do capítulo 15. Convido os irmãos para a leitura de Lucas 15, versículos 1 e 2, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, logo depois, Jesus vai e conta essas 3 parábolas. E Jesus contou essas parábolas para responder, sabe, a esse burburinho que ocorria entre os fariseus, os doutores da lei e as autoridades religiosas de Israel. Estavam ali incomodados, sabe, pelo fato de que ele, Jesus, está se dando a intimidade com estrangeiros, com pecadores, com gentios. E Jesus está respondendo e dizendo: olha, eu acho que vocês estão cometendo um equívoco. A questão não é porque eu estou indo em busca das outras pessoas, das outras nações, em busca dos pecadores. A questão é porque vocês não fizeram isso, porque Israel não fez isso. Afinal de contas, né, o chamado para Abraão foi para que nele, em Abraão e toda a sua descendência, fossem abençoadas todas as famílias da terra, e não apenas Israel. Então, assim, o coração de Deus é um coração abrangente,
né? O reino de Deus é universal e não é exclusivo de uma etnia, de um povo, de uma nação. Então Jesus está reagindo, sabe, às críticas que recebe ali das autoridades religiosas do judaísmo de sua época. E também o que está em discussão nesse contexto aqui o problema não é que Jesus estivesse à mesa com os pecadores. O problema não está nos pecadores que estão à mesa com Jesus, mas o problema está nas pessoas que recusam a mesa de Jesus ou que recusam outras presenças à mesa de Jesus. Essa é a questão. Então, o reino de Deus ele é para todos aqueles que querem participar desse reino, para todos aqueles que acolhem a mensagem do amor de Jesus, do Cristo, do Rei, do reino de Deus. Então, essas parábolas aí do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, eu espero que a igreja tenha lido, né? Porque não dá para ler todas aqui, senão fica muito extenso a pregação. Por exemplo, você vai pegar lá a parábola do bom pastor, né? Que deixa lá 99 ovelhas e sai em busca da ovelha perdida. Jesus, então, faz uma pergunta para aqueles homens, uma pergunta retórica, porque ele diz assim: quem dentre vocês deixaria 99 ovelhas e sairia em busca de uma só que se perdeu? A resposta é óbvia: ninguém, nenhum deles, né, faria isso. Nenhum pastor de Israel deixaria 99 ovelhas descuidadas para ir atrás de uma única ovelha perdida. Mas Jesus sim, Jesus faria isso, porque Jesus não é que ele deixa, sabe, as ovelhas descuidadas, mas é porque ele se importa com aquela que está perdida. E ele vai perguntar na segunda parábola: quem de vocês dedicaria um dia inteiro varrendo uma casa em busca de uma moedinha de um valor insignificante? A resposta também é óbvia: ninguém de vocês vão, né? Ninguém de vocês vai, nenhum deles iria. Mas Jesus está dizendo: eu sim, porque para mim nada é insignificante, especialmente nenhum ser humano é insignificante para Jesus. E então Jesus chega ali à parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, que poderia também ser chamada a parábola dos dois filhos, e que a maioria de nós conhece. E resumindo essa parábola, um homem tinha dois filhos, um mais novo e um mais velho. E o mais novo ele vai e pede a parte da herança para o seu pai ainda em vida, e aquele pai libera a herança para o filho mais novo, que vai embora de casa e vive dissolutamente, diz o texto, ou seja, de maneira irresponsável, e ele torra aquela grana toda com prostitutas, com bebida, vive lá o mundão. Então vem um período de fome e ele passa dificuldades e necessidades e vai encontrar condições de subsistência comendo junto com os porcos. É isso que diz o texto. E ali no meio dos porcos, diz a palavra de Deus que ele, caindo em si, ele se recorda, sabe, do seu pai e da dignidade que o pai tratava inclusive os seus empregados. Então ele começa a ensaiar um discurso, né, de retorno ao lar, pensando consigo mesmo: ai pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ensaia aquele discurso para o pai para voltar para casa, e ele volta. E o pai então recebe de braços abertos, coloca sobre ele a melhor túnica, a melhor roupa, coloca um anel no seu dedo, restituindo àquele filho a sua condição de filho, né? Coloca sandália nos pés daquele filho, né? Uma simbologia, porque os escravos eles andavam descalços, eles não andavam calçados. Então ali simboliza, né, a coisa da libertação daquele menino. E também prepara uma grande festa. O pai prepara uma grande festa para receber aquele filho. E o irmão mais velho, que estava lá no campo, ralando a beça, né, servindo, trabalhando, como sempre, quando chega em casa e percebe aquele alvoroço todo, ele quer saber o que está acontecendo. Então um dos empregados da casa diz: ih, rapaz, tu não está sabendo não, teu irmão voltou, cara, olha só que legal, teu irmão voltou, teu pai está super feliz, deu uma festança, mandou matar o bezerro, está uma festa só.
E o irmão, então, mais velho, ele fica indignado com aquela notícia. E ele se recusa a participar da festa, se recusa à mesa do pai. E o pai, então, vai ao encontro daquele filho e o convida para a festa e diz assim: meu filho, você deveria estar muito alegre, porque o teu irmão estava morto, cara, e reviveu. Ele estava perdido, completamente perdido, e foi achado. E o interessante é que essa parábola do filho pródigo narra essa maneira, sabe, como Deus ele se relaciona com todos os seres humanos. Conosco, comigo, com você, né? Cada um de nós, seres humanos. E é interessante, eu tive pesquisando e me deparei com um texto de Rubem Alves. Rubem Alves era escritor, teólogo, pastor presbiteriano, e ele, sabe, teve uma revelação da parte de Deus, do Espírito Santo, a respeito dessa parábola muito incrível que eu queria aqui comentar. Ele, ao comentar, né, essa parábola do filho pródigo, ele fez uma paráfrase, ou seja, ele falou a mesma coisa com outras palavras, né, mas que deu um significado tremendo, um entendimento tremendo desse texto. Ele vai dizer que o menino mais novo, quando ele toma ciência, sabe, do seu estado de degeneração e com a sua condição, né, ali naquele momento misturado com os porcos, do lugar onde ele havia chegado, sabe, por ter se distanciado do pai, ele toma consciência de si, do seu estado, e diz: olha, eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno, sabe, de ser tratado ou de ser chamado até de filho, mas eu vou voltar. E eu quero fazer um registro aqui, porque ninguém sai da mesa do pai domingo à noite e chega num chiqueiro para comer com os porcos na segunda-feira de manhã. Não é assim que funciona. A degeneração humana, ela não ocorre, sabe, num estalar de dedos. Não é assim que ocorre. Ela acontece de maneira gradual e às vezes até de maneira imperceptível. É assim que ocorre a degeneração humana, o distanciamento de Deus. É assim que ocorre o esfriamento espiritual. É assim que um filho se desvia da casa do pai. Mas um belo dia esse menino, ele tem a oportunidade, sabe, de enxergar a si mesmo e perceber o quão distante estava, não apenas do seu pai, mas também da sua própria condição humana. E ele sente o desejo de voltar para o lar. Interessante que Rubem Alves vai dizer que quando o pai o recebe, o abraça e acolhe aquele menino, e o menino começa o discurso ensaiado, né? Pai, eu pequei e tal. Ele fala: não, pai. O pai interrompe e abraça aquele filho e sussurra no ouvido daquele filho: meu filho, eu não somo débitos, eu não contabilizo dívidas. Você é o meu filho e eu te acolho como filho. É como se aquele pai estivesse dizendo isso para aquele menino naquele momento ao abraçá-lo. Mas também Rubem Alves diz que o filho mais velho, ele chega e percebe a festa que o pai fez para o mais novo, né, que havia vivido de maneira irresponsável e torrado os recursos da família, e ele reivindica o reconhecimento do pai para com a sua justiça. E ele diz: olha, eu sempre fui um servo obediente, eu me dedico a você, meu pai, e você nunca fez uma festa dessa para mim. Então ele começa ali a apresentar ao pai as suas razões e a apresentar ao pai as suas virtudes. Então o pai o abraça, diz para ele, sussurrando no ouvido: meu filho, eu não somo créditos, eu não contabilizo méritos. Eu o abraço porque eu te amo, porque você é meu filho, só por isso. Então, sabe, igreja, essa percepção da graça de Deus, que é essa maneira como Deus se relaciona com a gente, independentemente dos nossos débitos ou dos nossos créditos, mostra pra gente que Deus não contabiliza méritos. E Deus também não contabiliza deméritos. Não é assim que Deus funciona. O amor de Deus por nós, ele não é determinado por nossas virtudes. Não é o nosso comportamento
justo, sabe? Virtuoso, que conquista o favor ou o amor de Deus. E também não são os nossos deméritos, os nossos pecados, as nossas desvirtudes que influem no amor de Deus para conosco, porque Deus nos ama por sua autodeterminação. Ele é assim, Deus escolheu se relacionar com a sua criação dessa forma. Deus é assim. Não há nada, então, que nós possamos fazer para Deus, para Ele nos amar mais do que Ele nos ama, e também não há nada que possamos fazer para que Deus Ele nos ame menos do que Ele nos ama. Entendeu, igreja? É isso. O amor de Deus por nós, ele se explica por Deus e não por nós. Deus é a razão do seu amor. É a escolha dele. Deus não é determinado por nada externo a si mesmo. O amor de Deus por nós, ele é incondicional, é um amor ágape. Então, a questão está em que nós é que estabelecemos, sabe, condições para o amor de Deus. Nós é que nos avaliamos a partir dessa trágica lista de créditos e débitos, de méritos e deméritos. Nós é que nos distanciamos, sabe, do amor de Deus e nos julgamos mais próximos do amor de Deus com critérios de contabilidade objetivos, como se fosse uma coisa matemática. Mas Deus não é assim. Deus nos ama de maneira incondicional. Ele sempre esteve aqui, Ele sempre está e sempre estará. Sua mão está sempre estendida para nós, seu braço está sempre estendido sobre nós e o seu cuidado permanece sempre disponível. Esse é o nosso Deus. Mas nós é que nos afastamos, sabe, do amor dele. E mais do que isso, nós é que estabelecemos critérios para aproximar e afastar as pessoas de Deus. A gente acaba dizendo, você não é amado. Não, você é amado. Você não merece. Você merece. Você merece uma festa. Não, você não merece uma festa. É assim que muitas vezes nós nos comportamos em relação a Deus. Então, nós é que vivemos à luz de critérios, de méritos e deméritos, e virtudes e desvirtudes, de débitos e créditos. Mas Deus não. A Bíblia Sagrada diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então veja, o nosso amor a Deus é uma resposta ao amor de Deus por nós. Vou repetir isso. O nosso amor a Deus é uma resposta ao amor de Deus por nós. Só Deus, né? É uma coisa maravilhosa. Então, a graça é isso. A graça de Deus é essa disponibilidade de Deus para com todos os seres humanos. Todos os seres humanos, em quaisquer condições que esse ser humano se encontre. Isso é a graça. Então, Deus, ele me parece ser, ou pelo menos assim eu percebo, como aquele pai, sabe, que vê o filho distante, lá da varanda da casa, e fica olhando ansioso para a esquina, sabe, para ver se o filho está chegando de volta. Deus é esse Pai que está olhando para nós, sabe, independentemente da nossa condição, para que no mínimo aceno do nosso olhar de súplica, do mínimo aceno do nosso desejo de intimidade e afeto, Ele nos corresponda, Ele nos responda, estou aqui, quero abraçar, vem aqui que eu te amo. Eu não sou no débito, eu não sou no crédito. E mais do que isso, parece que Deus é esse Pai que está constantemente, sabe, colocando a mão sobre os nossos ombros, querendo nos tocar, querendo se relacionar conosco, e nós é que acabamos tirando, sabe, a mão de Deus do nosso ombro. Nós repelimos a presença de Deus muitas vezes e a comunhão dele conosco. E Deus não, Deus ele está sempre a nos buscar. Na verdade, na Bíblia Sagrada, o grande buscador
Não é o homem em relação a Deus, mas Deus em relação ao homem. Deus está sempre nos buscando. Sempre nos buscando. Seus olhos estão sempre atentos ao nosso mínimo desejo, sabe? De estar com Ele. Deus é assim. Então, Deus não soma créditos. E Deus não soma débitos. Ele nos ama, sempre. E independentemente de quem sejamos ou da condição que estejamos. E partindo aqui para o fim dessa ministração, eu queria colocar aqui algumas perguntas para que você possa refletir, sabe, ou debater junto com a sua família sobre tudo o que foi ministrado nessa mensagem. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você já se sentiu excluído ou excluída, rejeitado ou rejeitada por um demérito seu, por uma falta que você cometeu ou por um pecado que você cometeu e você se sente então excluído ou rejeitado por causa disso? Você já cometeu um agravo contra alguém e essa relação foi rompida? Ou seja, você já experimentou a rejeição e a condenação de alguém que contabiliza débitos, que guarda coisas? Ou você já esteve na situação de ser rejeitado por alguém que tem, sei lá, uma nota promissória, uma dívida que você contraiu e essa pessoa, ela se recusou, sabe, a rasgar a nota? Ou você já teve numa situação de, sei lá, esperar um perdão que não veio? Como é que você se sentiu em relação a isso? Como foi a sua experiência? Você já viveu a frustração, sabe, de não ter seus méritos reconhecidos ou recompensados, seu esforço recompensado? Já viveu isso? Já viveu a frustração de ter feito algo digno, valioso e esperar, sabe, uma retribuição, uma recompensa e aquilo não veio? Você já se sentiu injustiçado dessa maneira? Sabe, porque todas essas questões que foram colocadas aqui nos levam a perguntas muito mais objetivas, que o Senhor fez para mim também, e que não são fáceis, sabe, de ser respondidas, mas são indispensáveis, são imprescindíveis para nós, como seres humanos, cristãos, respondermos a essas perguntas, porque isso tudo tem a ver com graça. E eu quero te perguntar, você já teve, sim, no lugar do filho mais novo? Ou será que você já teve no lugar do filho mais velho? Ou será que em diferentes fases da tua vida você já esteve na pele do mais novo e está na pele do mais velho? Será que isso já aconteceu com você em diferentes fases da sua vida e você já teve na vida dos dois? Ou de um só? Ou você já colocou pessoas nesse lugar? Será que você já se recusou a conceder um perdão? Ou seja, você é do tipo de pessoa que contabiliza débito? Você já parou para pensar nisso? Ou você é do tipo de pessoa que contabiliza mérito? E você valoriza então as pessoas a partir do interesse que você tem na vida dessa pessoa ou do interesse que você tem no que elas podem fazer de benefício para você? Você é uma pessoa assim? Como é que você se relaciona com as pessoas? Você é do tipo de gente que vive contabilizando débitos e créditos? De alguma forma você age assim? Eu te convido a pensar sobre isso. Eu tenho pensado sobre isso. Porque uma coisa é você não receber o perdão. Outra coisa é você não conceder o perdão. Então, uma coisa é você não ter o seu mérito, sabe, o seu esforço reconhecido. Mas outra coisa é você não reconhecer, ou manipular, ou usar, sabe, as pessoas. E a última questão que eu queria perguntar a você é: como é que você se sente em relação à graça de Deus? Como você se sente? Você acha que a graça de Deus ela é injusta? Como você se sentiria, seja honesto com você mesmo, como você se sentiria se você fosse o irmão mais velho? Teu irmão vai lá, pega a parte da grana da família, vai embora, torra tudo de maneira irresponsável, não está nem aí, volta
recebe uma festa e é incluído no testamento de novo, com a tua parte da herança. Como é que você se sentiria estando no lugar do irmão mais velho? E diante disso, minha pergunta para você é: você acha que Deus, Ele abençoa gente que não merece? Isso incomoda você, de alguma forma? Porque isso tem muito a ver com a maneira como a gente lida, sabe? Com a graça de Deus. Porque se você se incomoda com pessoas que você acha que não merecem a bênção de Deus, no fundo, você contabiliza créditos e débitos, virtudes e desvirtudes, méritos e deméritos. No fundo, você, se você viver dessa forma, vai acabar incomodado, sabe? Ou incomodada pela necessidade de fazer por merecer o amor de Deus. É assim que você vai se sentir. Mas a gente não pode esquecer que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. E quem não teve uma experiência com a graça de Deus, não teve uma experiência com o Evangelho de Jesus. Essa é a verdade. Isso pode não te incomodar, mas me incomoda. A gente acaba ainda vivendo ali a lógica maldita, condenatória e excludente da religião de quem merece e de quem não merece. E é disso, justamente disso, que Jesus está falando para aquelas autoridades religiosas de Israel. É esse o contexto da história. Então, o meu convite é que você, meu irmão e minha irmã, pensasse um pouquinho e fosse sincero com você mesmo. Lá no fundo, você acha que se parece com esse irmão mais velho que acha que Deus abençoa a gente que não merece? Fala a verdade. Porque isso tem tudo a ver com a graça de Deus. Tudo a ver com a graça de Deus. Sabe, esse Deus que nos abraça, nos aperta no seu colo e sussurra em nossos ouvidos: olha, eu não somos débitos e também não somos créditos. Sabe, igreja, Deus, ele é amor. Deus é amor. E porque é amor, ele cria. Porque é amor, ele se doa. E se doa em termos absolutos, sacrificialmente falando. Ele se doa porque ele escolheu doar-se, independentemente de nossos méritos e de nossas virtudes. E assim, Deus, ele nos ensina que a vida feliz, se há um conceito de felicidade, a vida feliz é uma vida autodoada, é uma vida voluntariamente entregue para o outro. É a vida de amor. Veja que os dois filhos da parábola tinham em comum o desejo de viver para si mesmos. Ambos acreditavam que Deus estava, na verdade, atrapalhando, sabe, o projeto de vida daqueles caras, daqueles filhos. Eles eram meninos egoístas, egocêntricos, voltados para si mesmos e que precisavam, sabe, aprender com o seu pai que o segredo da vida não é a satisfação do ego. O segredo da vida é a autodoação em amor. É isso que Jesus ensina através dessas 3 parábolas. É isso que Jesus colocou para aqueles homens, as autoridades religiosas de Israel, para eles entenderem o fundamento das coisas, entenderem a profundidade da graça de Deus. E é isso que Jesus está fazendo ainda hoje, no tempo de hoje, no tempo de agora, na minha vida e na sua. É isso que o Senhor quer que a gente compreenda, o tamanho da graça dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse momento difícil que andamos vivendo
E eu espero que muito em breve, meus irmãos amados, a gente possa estar juntos, podendo nos abraçar, podemos confraternizar, né? E estar em comunhão, que é muito importante. Amém? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.